Quero cumprimentar-vos na paz do nosso bom Deus, que o Senhor vos acolha nesta manhã, mais do que a Igreja, assim como acolhidos pelo nosso bom Deus. É um prazer estarmos nesta casa, é um prazer estarmos juntos, acima de tudo, porque é Deus que nos faz seu povo, é por Ele que hoje estamos reunidos. Hoje vamos falar o tema da pregação, tem por base um êxito, continua a ser um êxito, de uma banda rock inglesa que se chama Led Zeppelin. Os Led Zeppelin continuam hoje a ser muito ouvidos e esta música, Stairway to Heaven, continua a ser das músicas mais representadas nos Estados Unidos para passar nas rádios. Esta música foi escrita em 1970 e foi publicada em 1971 e a revista da especialidade da Rolling Stones dos Estados Unidos considerou que esta era a 31ª melhor música de todos os tempos. Ou seja, na lista que fizeram de 500 músicas de todos os tempos, esta música foi considerada a 31ª música melhor de todos os tempos. E esta música começa, e por isso serve de base também àquilo que vai ser a nossa meditação esta manhã, começa na primeira estrofe por dizer, mais ou menos isto em português: há uma senhora que acredita que tudo o que brilha é ouro. Esta música é muito conhecida, podem não estar a conhecê-la agora, mas depois procurarem, podem ver que esta música é muito conhecida. E ela vai comprar uma escada para o céu. E quando lá chegar, ela sabe que se as lojas estiverem todas fechadas, com uma só palavra, ela conseguirá o que foi buscar. É mais ou menos isto que diz em português a primeira estrofe desta música. E este é o paradigma da sociedade em que vivemos nos nossos dias. A sociedade em que nós vivemos nos nossos dias afirma que tudo o que brilha é ouro, afirma também que os nossos objetivos são sempre alcançados se nós tivermos bens materiais para o fazer, e também afirma que o nosso desejo pessoal é suficiente para realizar a nossa vontade. Paradigma da modernidade, da pós-modernidade 3, tudo que brilha é ouro, os nossos objetivos são alcançáveis através dos nossos bens e o nosso desejo pessoal é suficiente para fazer com que a nossa vontade seja realizada. Ou seja, vivemos numa sociedade onde o mérito pessoal é recompensado, onde o mérito pessoal acaba por ser a escada que nos encaminha diretamente para o céu. Ou seja, nós conseguimos, por nós próprios, alcançar a nossa salvação. Em 2012, um dos presidentes que concorreu à Casa Branca foi Mitt Romney. E Mitt Romney, quando concorreu, e continua a defender isso, ele tem uma definição daquilo que é a sua sociedade ideal. Se nós pensarmos numa sociedade ideal, como é que a definimos? Bem, Mitt Romney, ex-candidato à Casa Branca, define a sociedade ideal como uma sociedade que tem por base o mérito. As pessoas alcançam sucesso e recompensas por meio do trabalho duro e da educação. Uma sociedade das oportunidades com base no mérito produz uma cidadania que desbrava, que inventa, que constrói e cria. E à medida que as pessoas se esforçam e assumem os riscos inerentes à invenção e à criação, empregam e elevam os restantes de nós, criando prosperidade para todos. Esta é a definição para a Mitt Romney daquilo que é a sua sociedade ideal. E é isto que está por trás do sistema que hoje a sociedade aplica, ou tenta aplicar muitas vezes mal, que é a meritocracia. A meritocracia está a crescer no mundo e, em princípio, isso é alguma coisa que é boa. Podíamos definir meritocracia como o sistema de gestão, é um sistema de gestão, segundo o qual as posições hierárquicas devem ser conquistadas com base no mérito, considerando valores como educação, moral e aptidão específica para determinadas
atividades. Constitui-se numa forma ou método de seleção e, no sentido mais amplo, pode ser considerado uma ideologia governativa. Ouçam, como ponto de partida, isto é excelente. No mundo corrupto em que vivemos, é excelente. Nós podemos alcançar determinados patamares por aquilo que é o nosso mérito. As pessoas evoluem a nível profissional, consoante aquilo que sabem, consoante aquilo que podem dar de bom para a sociedade onde estamos inseridos. Se são bons profissionais, alcançam sucesso. Se não são bons profissionais, deixam essas vagas para quem pode desenvolver melhor essas profissões. Os políticos passarão a ser aqueles que melhor trabalham para o bem de toda a comunidade. Os médicos que nos atendem são aqueles que não têm só a parte técnica, mas que também têm a parte humana e que nos fazem sentir bem quando vamos ao médico e não fazer, nos estão a fazer um favor e nos passam em 5 minutos. Quando vamos numa repartição de finanças, que é algo que todos nós gostamos muito, não sabemos o que é que vamos fazer. Vamos numa repartição de finanças, ficamos uma hora, 2 à espera de sermos atendidos, e quando somos atendidos, a coisa que menos gostamos, certamente, é que a pessoa que está do outro lado diga: não podemos fazer nada para você, por isso tem que ir à repartição ao lado. Ou seja, nós queremos pessoas competentes que nos ajudem a resolver os nossos problemas no dia a dia. E a meritocracia trabalha nesse sentido, colocar as pessoas ideais nos sítios ideais para que toda a sociedade possa evoluir. Porém, Robert Frank, professor de Economia da Universidade de Cornell, escreveu um livro que se chama Sucesso e Sorte. A boa sorte e o mito da meritocracia. E ele coloca as coisas da seguinte forma, neste livro. Eu não defendo que as pessoas não sejam avaliadas e recompensadas pelas suas qualidades. O que ele diz é outra coisa. Mas há gente talentosa e trabalhadora no mundo que não chega lá simplesmente por não ter sorte. Esta é a provocação de todo o livro. Basicamente, todo o livro aponta nesta provocação do livro de Frank. Ele defende, para obter o sucesso tão fundamental como o talento, como o esforço que cada um desenvolve, é a sorte. Ele está no contexto secular, determina esse fator como sorte, ou seja, tudo aquilo que sai do nosso controle e nós não temos como avaliar. Há coisas que não saem do controle, por exemplo, quem nasce numa família rica tem mais oportunidades do que quem nasce numa família que não tem acesso à educação. Quem frequenta boas escolas pode ter mais facilidade do que quem não se frequenta sequer escolas. Quem simplesmente nasce num país civilizado, à partida tem mais capacidade de desenvolver mais méritos do que quem nasce em países onde a escola não é sequer uma prioridade ou muito menos uma existência para a maior parte das crianças. Ou seja, não é só uma questão de mérito, é uma questão do contexto onde nós estamos inseridos. E este é o problema da sociedade. A meritocracia é muito boa na nossa sociedade ocidental, mas não vai fazer com que ela seja mais justa. Vai fazer com que as pessoas que têm um conhecimento possam estar em determinados sítios, mas não vai fazer com que quem não tem acesso a essa cultura de mérito possa algum dia chegar a estas posições. E é por isso que é tão importante as igrejas continuarem a ter uma voz profética na nossa sociedade. É que não se trata só de ter mérito, não se trata só de conseguir chegar. Há pessoas que nunca vão lá chegar, simplesmente porque não tiveram oportunidades. É por isso que as igrejas têm que continuar a falar da graça de Deus. Na semana passada vimos como Jesus criticou os líderes daquele tempo por defenderem uma lei, mas depois não viverem segundo a lei. Eles afirmavam que era importante, mas depois criavam exceções para poder contornar a lei. Defendiam a validade da lei de Moisés, mas depois daquilo que era a prática diária, inventavam exceções. Hoje vamos ouvir como podemos aplicar à nossa vida a questão do mérito e da recompensa. E para isso vamos ler Lucas 16, 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31.
Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado desta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe deixes testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormentos. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Senhor Deus, que esta palavra linda possa ser suficiente para tocar o nosso coração. Tu possas ver o nosso encontro nesta manhã, dar-nos a tua graça, a tua paz e nos possas guiar no caminho da tua santidade. Senhor Deus, fala o nosso coração, por Cristo Jesus. Amém. Tal como dissemos anteriormente, por muito justo que possa ser um sistema, qualquer sistema humano que nós possamos inventar na nossa sociedade, aos olhos de Deus, eles acabam sendo por ser injustos. Estão a ocorrer as Olimpíadas. Aliás, acabam hoje. No Brasil. Portugal só tem uma medalha numa cifra das melhores participações de sempre. Por isso, sabem que estão cerca de 11.000 atletas a participar nestes Jogos Olímpicos. E muitos deles são exemplos de completa superação. Por exemplo, só dar 2 exemplos dos muitos que podíamos referir nesta manhã. Michael Phelps conseguiu mais medalhas em 3 Jogos Olímpicos de Portugal durante 100 anos. 23 medalhas de ouro conseguiu este homem. 23 medalhas de ouro. Sabem, há 2 anos este homem foi preso pela segunda vez. Era viciado em álcool e era viciado em tudo aquilo que lhe fazia mal ao corpo. Ele era um homem pelo qual já não se dava nada. E em 2 anos, entretanto, ele conheceu Jesus, casou, mudou-se, e em 2 anos preparou-se para ganhar, se não me engano, mais 4 medalhas. Não foi este ano, 4 medalhas de ouro. Superou-se a si próprio. Um homem que não tinha nenhuma esperança, não só conseguiu superar o vício que tinha, como conseguiu ganhar medalhas e tornar-se o homem mais medalhado de toda a história. Dizem que embolou um registro com mais de 2.000 anos, uma vez que isto aconteceu. Mas também podemos olhar para o exemplo de Diego Hipólito, brasileiro, bicampeão mundial de ginástica solo, que esteve presente nos 2 Jogos Olímpicos anteriores e que nos 2 Jogos Olímpicos anteriores, enquanto estava a fazer a sua sequência, caiu. E por isso não ganhou medalha nenhuma. E agora, com 30 anos, ele conseguiu finalmente conseguir a sua medalha de prata
em solo. Estas pessoas são exemplos de superação, são exemplos daquilo que a sociedade queria. Nós, como sociedade, criamos pessoas de alto rendimento. Pessoas que se superam constantemente a si próprias. E essas são as pessoas que nós queremos conhecer. Se nós pensássemos em pessoas que gostaríamos de ter ao nosso lado para conversar um pouco, estas, entre tantas outras caras que aparecem todos os dias na televisão, são pessoas que nós gostávamos de conhecer, porque são exemplos de superação. As igrejas chamam pessoas destas para falar de como estas pessoas conseguem superar os seus medos, conseguem superar os seus limites. Mas ao olhar para o texto de hoje, vemos que a meritocracia não funciona na Igreja de Cristo. Não é através da meritocracia, do reconhecimento do mérito, que nós vamos ser igrejas melhores. Não há escada que possamos comprar que nos leve diretamente para o céu. Não há escada que possamos nós comprar que nos faça desenvolver capacidades de atingir a nossa salvação. Para o povo de Deus, o único que interessa é a fidelidade à palavra de Deus. Para o povo de Deus, mais importante do que as conquistas pessoais é a obediência a Deus. Volto a dizer, para o povo de Deus, mais importante do que as conquistas pessoais que cada um de nós possa ter, mais importante do que isso é a obediência que cada um de nós tem em relação à palavra de Deus. O texto de Deus diz-nos que havia dois homens que viviam segundo o sistema da meritocracia. Irmãos, ninguém inventou a meritocracia nos últimos anos, ela sempre existiu. Talvez hoje queiramos fazer com que ela seja um sistema que abarca toda a sociedade. Mas ela sempre existiu. E neste tempo, no tempo de Jesus, também existia. Havia um homem rico, que tinha uma posição importante, e ele era reconhecido pela posição que tinha. Ele vestia-se bem, cuidava de si, ele era importante na sociedade. E por uma causa não identificada, ele era rico. O texto não nos diz como é que ele enriqueceu. Diz simplesmente que ele era rico. Ele pode ter herdado os bens que tinha, ele pode ter construído a sua capacidade, a sua riqueza financeira através dos dons que tinha, ele pode ter roubado as pessoas que estavam ao seu lado. Não sabemos qual é a causa. O texto não nos diz qual é a causa. Ele pode ter herdado tudo o que se fosse. O que nos diz é que ele tinha posses, tinha uma capacidade financeira. Tinha uma capacidade financeira que fazia com que ele vivesse bem. No versículo 19, não diz muita coisa, é verdade, no texto sobre nem um homem nem o outro. Sobre o homem rico diz-nos, versículo 19, vestia-se de puro e linho finíssimo e todos os dias regalava-se esplendidamente. Versículo 19. Versículo 21, tinha uma mesa farta de onde caíam as migalhas. Se tivesse uma criança como o Rafael, isso era normal, não era preciso ter uma mesa farta. Versículo 25. Recebeu os seus bens materiais em vida. É isto que nos diz o texto sobre este homem. Não nos diz se era bom, se não era bom. Isto é o que o texto diz sobre este homem. Quando este homem morreu, os méritos que desenvolveu na terra não foram suficientes para ele vir para o reino dos céus. Os méritos que este homem tinha não lhe compraram nem a escada, nem nenhum acesso aos portões onde pudesse encontrar, não Pedro, mas o pai Abraão. Atenção, não é que não foram suficientes, é que nunca são. Os nossos méritos nunca são suficientes, não é que ele não desenvolveu o suficiente. Nunca desenvolvemos os nossos méritos, nunca são suficientes para nós chegarmos ao céu. A riqueza que este homem tinha não lhe abriu essas portas. Aquilo que ele pode ter feito não abriu as portas. O texto não diz que ele era um homem mau. Diz simplesmente que os méritos que desenvolveu não foi suficiente para chegar ao céu. Viveu como um rei na terra, mas foi levado para o inferno. No inferno, ou no grego Hades, passou a viver tormentos enormes. Não havia escada que pudesse comprar para sair dessa condição eterna. Não houve mérito nenhum nesta história. E depois temos o mendigo, nome Lázaro, que não tem nenhuma relação, talvez o texto não indica nenhuma relação
com o Lázaro, amigo de Jesus. E o texto diz também 3 coisas sobre este homem. Versículo 20. Estava coberto de chagas e jazia à porta do rico. Versículo 21. Desejava comer as migalhas do homem rico e os cães lambiam-lhe as feridas. Versículo 23. Em vida recebeu os seus males. Quando Lázaro morreu, a escada estava lá e ele foi para o céu. Quando Lázaro morreu, este homem foi para o céu. A barra desta oferta não foi os méritos que tinha. Aliás, o texto não nos refere nenhum mérito. Aliás, aos olhos da sociedade, ele tinha tudo menos méritos. Ele era pobre, não sabemos a razão. Mas podemos supor algumas dessas causas. Pode ter sido porque a família simplesmente não teve capacidade de educar este Lázaro. Pode ser que ele era um homem tão justo que não concordava com a corrupção que se vivia e não concordando foi afastado da sociedade. Pode ter tido muitos dons, mas bateu a todas as portas erradas e acabou por ver todas as portas fecharem-se. Nós não sabemos a causa deste homem ser pobre. Ele pode ter sido simplesmente uma pessoa que passou por uma doença grave e naquele momento as pessoas olhavam para as doenças graves como um castigo divino e por isso foi afastado da sociedade. Nós não sabemos as causas de também ser pobre, mas podem ter sido estas ou tantas outras. A verdade é que este homem não era tido nem achado na sociedade onde vivia. E ele passou por dificuldades extremas onde vivia e acabou só. Querem ver exemplos de Lázaro de hoje? Eu não vejo, mas parte do versículo já lá está. São Lázaros de hoje. Naqueles dias, Lázaro sofria tanto que hoje, certamente, ao sair da porta da igreja, vamos encontrar Lázaros espalhados pela cidade de Lisboa e das cidades onde quer que possam vir. Ele era discriminado. E hoje continuam a haver pessoas discriminadas. O texto diz se ele era bom ou mau. Ele sofria. E hoje nós sabemos se as pessoas são boas ou más. As pessoas sofrem. Tenho que vos dizer que todos somos maus, amigos de Deus. Ninguém tem méritos para subir a escada que leva à salvação. Mas ao morrer, e este homem deve ter dado graças a Deus por ter morrido, porque deixou de sofrer e foi ao encontro da vida eterna. O texto não refere um único acontecimento relevante na vida deste homem. Não houve um único acontecimento relevante na vida deste homem que pudesse ser compensado. Ou seja, nós da nossa sociedade, se a vida eterna fosse comprada por aquilo que nós podemos fazer, seja o que seja, se a vida eterna fosse assim alcançada, este homem não seria salvo. E quem seria salvo seria o homem rico. Mas o que Jesus está a dizer neste texto, todo o Novo Testamento que anuncia, de início ao fim, é que não é devido aos nossos méritos que nós chegamos à presença do Senhor. Não é devido aos nossos méritos que nós chegamos à presença do Senhor. Nós chegamos à presença do Senhor porque Cristo morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. É a única forma de nós chegarmos à presença do Senhor. Notem, é o próprio pai Abraão que está a acolher Lázaro. É o próprio pai Abraão. E o pai Abraão, além de ter muitos filhos, como diz a música, é uma pessoa extraordinária na Bíblia. E não vou ler Gênesis, mas gostava de vos ler o que diz Hebreus 11:8 sobre quem é Abraão. Hebreus 11:8 diz-nos: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, quando foi chamado, Abraão, que é o pai de todos aqueles que têm fé no único Deus, Abraão confiou no Senhor. E sabe o que é que isso possibilitou? O facto de Abraão ter possibilitado, ter acreditado naquilo que Deus lhe disse, possibilitou que os seus descendentes pudessem caminhar até o
destes que nasceram no Egito pudessem sair do Egito. Pela fé de Abraão, os egípcios tiveram que libertar o povo de Deus e caminharam pelo deserto e chegaram à terra prometida, e na terra prometida conquistaram aquela terra. Pela fé de Abraão nasceu o Messias de um povo. Pela fé de Abraão nasceu um Lázaro. Foi para o céu e encontrou a salvação. Imaginem o que é que pode fazer a vossa fé. O texto de hoje não diz claramente o que é que fazia, mas diz claramente aquilo que fazia o rico. E diz o texto: o rico não acreditou na lei nem nos profetas. O rico não acreditou na lei e nos profetas. A família daquele homem não acreditava na lei e nos profetas. E até podia ressuscitar Cristo, que eles não iriam acreditar. Podia levantar-se alguém da tumba, que eles continuariam a não acreditar, se não acreditavam na lei e nos profetas. Por isso, se não entendemos que Lázaro poderia acreditar na ressurreição. E isto é interessante, mas ao mesmo tempo assustador. Como este texto não diz nada sobre Lázaro. Nós não sabemos o que é que Lázaro fez. O texto nem diretamente diz que ele acreditava na lei e nos profetas. Nós subentendemos isso porque sabemos que ele passou por aí foi por causa disso. Mas o texto não diz nada de Lázaro. Diz apenas que sofreu e que não foi cuidado por quem deveria ter sido cuidado. E atenção, este texto não é um ataque à riqueza. É uma chamada de atenção a todos nós, que dizemos que queremos em Deus, que temos a palavra diante de nós e não vivemos segundo a palavra. Nós somos chamados a viver segundo esta palavra. Nós somos chamados a acreditar não só a partir daqui, que é o Novo Testamento. Somos chamados a acreditar na lei, nos profetas, em tudo o que está escrito antes. Garanto-vos que se essa obediência, qualquer obediência que possamos ter a Deus, não tiver por base um coração consagrado a Cristo, nós podemos fazer tudo e mais alguma coisa e não haverá escada que nos leve ao céu. Nós podemos achar que somos muito cristãos, mas se a nossa vida não estiver intimamente ligada à vontade de Deus, ao coração de Deus, não há escada que nos leve ao céu. Este homem rico certamente pagava impostos altíssimos ao Estado, pagava impostos altíssimos ao templo e certamente, sendo rico, dava esmolas, era obrigatório. E não conseguiu a salvação, porque a salvação não vem através daquilo que fazemos, mas através do nosso coração estar com o coração de Deus. Hoje temos Cristo e temos uma consciência talvez um pouco mais abrangente daquilo que é a salvação. E então, quando olhamos para Cristo, achamos que, por sermos cristãos, já conseguimos lá chegar. Porque somos melhores que os judeus. Somos melhores que os fariseus. Somos melhores que os doutores da lei. Somos melhores que os sacerdotes. Nós somos melhores porque temos Cristo. E temos que ter consciência que, na realidade, a ressurreição de Cristo faz toda a diferença. Esta semana tive o prazer de conhecer um pastor brasileiro que não conhecia, que o nosso irmão Marcos me falou dele. Então, um bocadinho cuspo, fui ver quem é que era o pastor Ricardo Agreste. E a pregação da semana passada falava sobre aquilo que são vidas transformadoras. Não é nós sermos transformados por Deus, obviamente isso também, mas é a partir do momento que nós somos transformados por Deus, nós transformamos outras pessoas. E estou a referir isto simplesmente pelo parte de estatística da Alfredo. Ele diz que no Brasil há cerca de 20 a 25, segundo as estatísticas, crentes evangélicos. 20 a 25% de crentes evangélicos. Mas ele diz que não acredita nisso, porque se houvesse apenas 5%, todo o Brasil seria transformado. Em Portugal as estatísticas são ligeiramente diferentes. Oficialmente, os censos dizem que nós somos evangélicos cerca de 0,7% da população. Alguns estudos mais otimistas
Dizem, e obviamente feitos por pessoas ligadas às religiões, dizem que nós somos 2,5%. Eu acredito que pode haver 2,5% de crentes evangélicos que são culturais, que já nascem dentro de igrejas, que são filhos que frequentam uma igreja quando alguém se casa, quando alguém mora, já na Europa, cristãos evangélicos culturais. Mas acredito que provavelmente o nosso número estará muito mais perto dos 0,5%, 0,7% aliás. Ou seja, na área de Lisboa e Setúbal serão cerca de 35 mil. E em todo o país, 75 mil, mais ou menos. Mas o que ele diz é que se houvesse apenas 5% de brasileiros que pegassem na Bíblia e a aplicassem na sua vida, todo o Brasil seria diferente. E eu digo-vos, se houvesse 0,7% de crentes realmente comprometidos com o Evangelho em Portugal, daqui a um ano seriam 1,4%. Daqui a 2 anos seriam 2,5%. E todo Portugal seria influenciado pela forma como vivemos o Evangelho. O problema é que nós hoje queremos ser Lázaro na recompensa, mas vivemos como um homem rico. O problema é que nós hoje queremos que a nossa vida possa ser vista e recompensada como este homem foi na eternidade, mas não conseguimos viver o Evangelho diariamente no nosso dia a dia. Notem, este homem que nunca se arrependeu daquilo que fez. Obviamente ele não queria sofrer. O texto diz-nos que apenas queria acabar com o seu sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ver o seu cônjuge, o seu filho, a sua família. Aliás, até um desconhecido. Devia alguém gosta de ver um desconhecido a sofrer. E o que este homem faz é pedir que o sofrimento acabe. Ele não se arrepende, ele não diz eu estou arrependido, salva-me. Ele diz apenas acaba com o meu sofrimento. Nós hoje também dizemos a Deus muitas vezes, Senhor, acaba com o nosso sofrimento, porque confundimos salvação com recompensa neste mundo. Achamos que seremos recompensados com a vida eterna se vivermos bem, se o Senhor tiver compaixão de nós e nos curar da doença, então Ele gosta de nós, mas se não nos curar, então provavelmente Ele não gosta tanto de nós assim. E isso, irmãos, isso é meritocracia aplicada diretamente na fé e não funciona. Simplesmente não funciona. Até pode ser que a nossa doença seja curada, se essa for a vontade de Deus. Ele não nos ama mais ou não nos ama menos porque cura a nossa doença ou porque faz com que aquilo que é o nosso trabalho possa ser exatamente aquele trabalho que escolhemos. Não é assim que Ele mostra o amor. Sabem como é que Ele mostra o amor por cada um de nós? Na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, Ele entregou tudo o que tinha, o que era mais precioso, e mostrou assim o amor por cada um de nós. Primeiramente, Ele deu-nos uma vida. Em Gênesis, encontramos como o Senhor dá a vida a toda a humanidade. E às vezes dizemos que a humanidade, confundimos o mandamento encher toda a terra, porque achamos que quem tem que encher a terra é a humanidade. Não. Quem tem que encher a terra são aqueles que são criados à imagem de Deus, com o conhecimento de Deus. A queda corrompeu aquilo que era a imagem perfeita da humanidade do mundo. Nós cristãos, nós que queremos que temos de encher a terra com aquilo que Deus nos deu, com o conhecimento que temos do Evangelho, nós não podemos deixar que quem não conhece Cristo possa encher a terra sem que nós tenhamos uma palavra a dizer. É o que está acontecendo nos últimos séculos e podem ver o que é que está a se criar. Nós cristãos somos chamados a encher a terra, a anunciar Cristo onde quer que estejamos, levar o nome de Cristo a quem se sofre, levar o nome de Cristo onde o nome de Cristo não se escuta. Nós temos de encher a terra, Deus prometeu-nos a vida, mas depois damos algo muito mais precioso. Mas mais precioso não seria, porque se não tivéssemos vida não podíamos receber a segunda, mas damos a vida em abundância. Em Cristo Jesus não só vivemos, como passamos a viver plenamente. Em Cristo Jesus a nossa vida ganhou sentido. E se a nossa vida não tem sentido, não é porque o nosso casamento vai mal. Se a nossa vida não tem sentido, não é porque somos desempregados. Se a nossa vida não tem sentido, não é porque estamos doentes, é porque não temos Cristo no nosso coração. É porque temos barreiras que não permitem que Cristo entre no nosso coração. E nós até podemos achar que temos escuta a lei dos profetas, mas Cristo não habita no nosso coração.
E não há escada que nos leve até essa salvação. Amada Igreja, hoje temos de saber que a nossa salvação foi paga por um alto preço na cruz do Calvário. Já está tudo feito. Não temos que ter um peso enorme sobre nós a pensar o que é que eu tenho de fazer para ser salvo, o que é que eu tenho de fazer, quantas horas. Não, já foi tudo feito. O que quer que façam a partir de hoje, seja como fruto do amor que Deus tem por vós. Não podemos comprar a nossa escada para o céu, porque ela já foi oferecida gratuitamente na cruz do Calvário. Em cada prego espetado na carne de Jesus, as tuas amarras foram soltas. E no último suspiro, naquela cruz ensanguentada, Deus deu-te a salvação. Já foi oferecida, não a podemos conquistar, jamais. Foi oferecida de forma gratuita. Apenas crer na lei, crer nos profetas e aceita o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo coloca as coisas da seguinte forma. Romanos 4, 25. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele morreu na cruz por causa do nosso pecado, mas mostrou-nos que na ressurreição há esperança. Hoje não temos de viver como escravos. Nós somos filhos de Deus. Hoje não temos de viver dominados pelo medo. Nós somos filhos de Deus. Hoje não temos de viver segundo o mérito humano, porque ao sermos filhos de Deus, vivemos segundo a graça de Deus, não segundo o mérito. E se conseguimos entregar a nossa vida a Jesus, se começarmos a mudar a forma como vemos quem está ao nosso lado, a forma como vemos os Lázaros que estão à nossa porta todos os dias, o nosso coração vai ser mudado. Quando vimos a miséria humana, não como uma notícia de jornal, mas como pessoas que vivem ao nosso lado, o nosso coração vai começar a mudar. Quando conseguimos enaltecer o sofrimento dos Lázaros e não o mérito dos heróis que superam o que seja na sua vida com base no mérito, o nosso coração vai mudar e passaremos a ser instrumentos nas mãos do Senhor, de forma a que a nossa sociedade seja uma sociedade que viva à luz do Reino de Deus. Espero que cada um de nós consiga ter esta escada para o céu. E se por algum motivo algum de nós não está certo que essa escada está ao nosso lado, também há a questão de cuidado pela confiança excessiva. Podemos atingir como comunidade. Como comunidade podemos orar, podemos conhecer a palavra, podemos emendar-nos, podemos corrigir-nos e podemos caminhar para a justificação. No momento em que passarmos a ser instrumentos nas mãos de Deus, então podemos ter a certeza que em Jesus Cristo não há escravo nem livre, mas todos somos um. A Deus seja dada a honra e glória para sempre. Amém.